Para interagir comigo, para interagir com a gente, mande o seu WhatsApp para 31984029756. 31984029756, aparece aí na telinha. Mande o seu nome e a sua cidade. Hoje eu vou falar menos, porque eu estou rouco, viu, Yuri e Davidson? Mas como vocês são pessoas que conversam bem, podem conversar e eu vou dando só os pitacos, tá bom? Pronto, você joga as perguntas e a gente tenta responder. Não, só vou levantando, vou dar de levantador do vôlei, que eu levanto e vocês cortam. Aí o pastor Yuri vem e crava. Crava. Isso. Ô Davidson, eu estava lá na redação conversando com uma das responsáveis lá, a Renata, né? Aí ela falou assim, pastor Cássio, teve um pastor que veio no programa, o Elias Tito, pediu o seu telefone. Eu falei, o pastor Elias Tito tem meu telefone? Aí eu descobri que era o outro Elias. Né? Tá. Aí eu falei, o Elias Tito está bem? Está no ministério firme lá, o Tito? O pastor Tito está bem, está no ministério. Ontem tivemos uma reunião. Com kids ainda? Hã? Ele está com kids ainda, não? Não. Ele agora missões, né? Ele agora é líder do Ministério de Missões. Está caminhando com a gente na igreja, está muito bem, graças a Deus. E assim, rompendo cada dia mais. Ô, Yuri, o Tito, você não conhece o Tito, não? Não conheço. Tito é uma pessoa assim, né, que as tendas estão bem alargadas, né, bem forte, assim. Na verdade, só uma questão, né? Existe o templo do Espírito Santo e outros são autódromo do Espírito Santo, estágio do Espírito Santo. Ele é uma arena do Espírito Santo. Mas o Tito sempre vem com a gente aqui. E eu sempre pensei que o Tito dele fosse o Tito, né, da Bíblia, né? O que está antes do Filemon lá. Aí, quando ele me contou por que ele chama Tito, cara, eu rolei de rir. Porque quando ele era pequeno, você já foi pequeno uma vez, um dia, né? A mãe chamava de... Piquitito. Piquitito. Aí pegou o Tito. Aí a mãe dele é mulher de oração, né? Aí orava e falou, Senhor, dá 100 vezes mais, porque ele nasceu prematuro, com algumas dificuldades e tal. Deus caprichou. Um quilo e pouquinho e tal. E ele falou assim que a mãe dele orou, Deus deu 100 vezes mais, né? Deus caprichou. Na pesagem. A porção foi dobrada. Mas Queridos, o Tito é um parceiro, é um amigo, companheiro. Eu falo, na verdade, que o Tito, eu não tenho uma amizade com ele, que não é amizade, é perseguição, né? 15 anos já é perseguição, porque não tem condição. Eu queria até mandar um abraço para... Porque parece que vai ter uma conferência lá, né? Como é que é? Fest Jovens. Fest Jovens. Fest Jovens. É um evento que nós temos. Então, tem o Fest Jovens, que é uma festa voltada para toda a igreja. Tem o nome de Fest Jovens, mas toda a igreja participa. E temos também, simultaneamente, o Fest Kids e o Fest Teen. Então, aonde esse movimento da cidade é uma das maiores festas que a gente tem na cidade e tem sido algo impactante. Assim, almas sendo salvas, vidas sendo transformadas e algo que realmente a gente entende ser do coração de Deus para aquele lugar ali, Deus está nos abençoando. Inclusive, o tema é transbordantes. Isso. Então, teremos lá a participação do pastor Serginho. Depois a gente vai dar uma focada aqui nessa camiseta bonita. Olha. Trouxe uma para mim também, porque é tamanho GG, porque eu sou cara de pau, viu, Yuri? Eu já peço a camiseta logo. Pronto. Deixa eu fazer aqui. Pastor Jorge, beleza? Você ligou aí, né? A camiseta do pastor Cássio, pastor Jorge. Ó, modelo. Eu uso aqui no... Desculpa. Eu uso aqui no bate-papo, divulgo o evento. Olha aí, então tá. Pode esperar que eu quero mandar um beijo para a Michele. Ela vai falar no... A pastora Michele vai estar lá com a gente também no Fest Kids. O interessante, Cássio, é que a gente tem o Fest Jovens, que é a festa voltada para os jovens. Aí nós levamos sempre pastores e tal, para poder ministrar bandas de outras igrejas e tal. E esse ano nós vamos trazer também para o Fest Kids uma festa proporcional também com o Fest Jovens. Então nós vamos levar pessoas específicas para estarem ministrando para as crianças. E por que eu estou destacando isso? Porque muitas vezes a gente se preocupa com os jovens da igreja, com os adultos da igreja, e às vezes vamos fazer a festa para eles, vão colocar as crianças num canto. Não. As crianças lá no Fest Kids, elas vão estar no espaço, que era o antigo espaço que a gente utilizava, que é um templo, e vão estar sendo ministradas pela palavra. A pastora Sinara vai estar lá, a Patrícia da IBL Sabará vai estar lá, vai estar a pastora Helenilda, a Keila vai estar. Então, assim, a Keila, não? Não. A Keila, que é líder do Palmitim no Palmital. Palmitim, gostei. Palmitim, o nome que Deus nos deu lá em Rondônia. Falar nisso, um abraço de Rondônia para você. Obrigado. Em janeiro. Você teve onde lá? Eu tive em Ouro Preto do Oeste, Urupá e Ji-Paraná. Ji-Paraná. E tive em Porto Velho também, que o voo foi cancelado, nós tivemos que ir para Porto Velho. Beijão para todo mundo de Rondônia aí. Terra quente, terra querida, né? Eu tenho muita saudade do tempo que eu morei em Rondônia. Mas posso falar que Rondônia está menos quente do que Belo Horizonte? Você está brincando? Sério, cara? Quando nós chegamos em Belo Horizonte, nós ficamos impactados. E lá a gente estava assistindo pela televisão e vendo a temperatura aqui. Está muito mais quente aqui do que lá. Pastor Yuri, lá na Oitava você trabalha com que grupo? Então, eu trabalho com adolescentes
né? E com o Ministério de Música. Envolve o louvor, envolve o coral, envolve um suporte às equipes de louvor de vários ministérios, desde adolescente, criança, juventude, né? Eles têm a liberdade de formar, mas a gente dá o apoio, né? E lá nossas funções de aconselhamento, pregação, responsabilidade por culto, reunião de oração, trabalho numa comissão de preparação de gente que quer ir para o seminário. Então essas são as nossas principais funções lá, né? No caso da área de louvor, vou chamar de Yuri, que eu chamo Davidson. Tranquilo. Davidson vai Yuri, que é isso, vai né? no popular. A gente tem conversado muito, Yuri, sobre a questão do louvor, no sentido do conteúdo dos cânticos. Não é? Como é que tem sido isso lá com vocês da oitava? Assim, vocês dão uma filtrada? Total. Porque às vezes os pastores, eu pelo menos faço isso. Sabe? Então, tem que passar pelo crivo pastoral. Deixa eu dar uma palavra em relação a isso. Muitos me perguntam se eu sou ministro de louvor, se eu toco, se eu canto. Eu tenho boa voz, né? Mas necessariamente eu não sou cantor e não sou músico. Eu faço o trabalho de pastoreio do nosso Ministério de Louvor. Então, toda a questão de letras, como você me perguntou, passa sim pelo filtro, porque a gente entende que a palavra precisa ser o centro do culto. Sim. Por muitas vezes, pelo menos na igreja presbiteriana, a palavra como centro era entendido pregação. Exatamente. A pregação é o centro. A mensagem. Não, o que a gente entende é que a palavra, que é Cristo, é o centro. Então, ele precisa estar presente no início do culto, nas nossas orações, presente nos nossos cânticos, presente no tempo de ministração ao povo, presente na palavra de Deus, no que diz respeito à pregação, né, durante todo o culto. Então, tem esse filtro. Esse ano mesmo a gente está trabalhando com um ano de celebração. Nós estamos fazendo 50 anos, o ano do jubileu. Nossa igreja está passando por uma reforma. A oitava está fazendo 50 anos? 50 anos. Que legal. Então, a gente está fazendo uma reforma no prédio inteiro, montamos uma... O Jeremias está lá desde o início? Não, mas tô brincando, pastor. Mas ele está mais de 35 anos lá. Não, o Jeremias já jubilou, tá lá a história da oitava passa total para o pastor Jeremias, né? Então, a gente está com uma tenda grande no nosso estacionamento, onde a gente está fazendo os cultos e o prédio está em obras, né? Então, está acontecendo tudo lá. Então, esse ano nós temos, assim, tema para o ano inteiro já preparado e temos músicas que respondem aos temas de cada mês. Então, assim, a gente leva muito a sério essa questão da letra. A letra precisa ser consistente, a letra precisa ser bíblica, e usamos muito, a letra precisa adorar a Deus, né? Sim, que é o objetivo principal. Dizer os atributos de Deus. A gente ensina também por meio dos cânticos, né? Então, as minhas crianças mesmo aprendendo os hinos antigos, hinos que eu digo, na verdade, eram cânticos antigos, né? Nosso general é Cristo. Pastor Cássio. E isso traz muito conteúdo, né? E a gente tem investido nisso. Vocês têm ouvido, eu ouvi outro dia na rede social, até de irmãos da presbiteriana, meu filho é pastor presbiteriano, então eu tenho uma aproximação muito grande, do negócio de salmodiar aí. Vocês viram esse negócio? Como é que chama o negócio? Saltério, não? Não. Porque tem algumas igrejas... que trabalham só com salmos. Só com salmos. Só com salmos. E dizendo... Tem. Eu acho um pouco radical. É que na igreja presbiteriana, você tem, né, nós temos um concílio maior chamado Supremo Concílio que define várias coisas para a gente, mas essa questão da liturgia, ela é bem própria de cada igreja, por mais que a denominação tente fazer o que eles chamam de princípio regulador do culto. Então, o princípio regulador do culto, na verdade, trabalham coisas que precisam estar no culto. Então, o que um culto precisa ter? Um culto precisa ter oração, um culto precisa ter ministração dos sacramentos, um culto precisa ter momento de arrecadação de dízimos e ofertas, um culto precisa ter a pregação da palavra de Deus, e tudo isso com reverência, né? Onde tem a palavra reverência, aí você tem diversas interpretações. Então, um culto solene, o que pode, o que não pode. Então, tem uma linha mais radical que trabalha só a partir de salmos. Diz assim, não pode ter arte na igreja porque a arte é uma coisa muito humana. Só que, poxa, a pregação é uma arte, não é não? Então, não tem como... E parte da aplicação pessoal também, né? Exatamente. Isso é muito difícil também. E assim, a gente vive num contexto brasileiro em que as igrejas têm os seus perfis. E o que a gente tem entendido, nós, assim, como oitava igreja, é que necessariamente a gente não tem que apontar esse aqui é o jeito certo, esse aqui é o jeito errado. O que existe são gostos, né?
e maneiras de servir ao Senhor. Sim. Então, naturalmente, cada igreja ela vai ter a sua identidade. O que a gente tem que ter cuidado, que aí a gente tem o que a gente faz afronta a Deus, o que a gente faz é um pecado, o que a gente faz está errado. Não, eu não gosto. Não, gosto é discutível, né? Porque, na verdade, pastor, eu entendo também aquela situação de, às vezes, a gente começar a normatizar de uma certa forma que acaba excluindo o objetivo principal. Qual que é o objetivo principal da pregação da palavra, do evangelho? É alcançar vidas. É levar almas ao Senhor Jesus. Então, se a gente começa, lógico, tem toda a sua liturgia, tem todo o seu enredo durante um culto, durante uma reunião, mas a gente não pode perder o objetivo principal. A gente não pode deixar que a normatização, ela interfira naquilo que é a operação exclusiva de Deus. Então, igual o senhor falou, tem a palavra sendo o centro. Então, por exemplo, no Palmital você chega lá, na porta você é recebido com um abraço, é recebido com um sorriso. Isso já é uma contextualização bíblica. Então, quer dizer, já é uma demonstração de amor, então já é uma pregação da palavra, igual você disse. E se for na palavra, ainda dá o ósculo santo, que é o beijo, né? Sim, e lá tem, viu? E lá no Palmital, de vez em quando, a gente tinha algumas dificuldades, tem alguns irmãos, né, que você chegava, abraçava assim e tal. Isso filho, aqui ficou difícil, porque aqui no Palmital abraça e tudo. Você teve lá, você sabe como é que é. Você sabia que tem Palmital lá em Lagoa Santa? Tem. Pois eu não sabia. Uma irmã que foi fazer um seminário lá, o Carisma, ela falou que era do Palmital. Pensei, gente, eu vim de longe. Eu até perguntei, você é da igreja do Palmital, do pastor Davidson? Falou, não, eu sou do Palmital de Lagoa Santa. Eu falei, gente, eu não sabia que tinha. Eu puxei a orelha do Isaac, do pastor Isaac. Sim. Que ele lançou na rede social lá, estamos invadindo o Palmital e tal. E eu sabia que era o Palmital de Lagoa Santa. Se avisa que é o Palmital de Lagoa Santa, porque senão vai estar todo mundo te esperando aqui na porta. Invada outro Palmital. Invada outro Palmital. Tem o Esmeraldas também, tá? Tem Palmital e Esmeralda? Palmital e Esmeralda. Mas palmito tem nesse Brasil inteiro, então Palmital deve ter muito, né? Outro dia eu estava vendo um programa nesses canais assim de cultura. Esse aí era sobre a extração de palmito. Rapaz, que legal! Eu não sabia que a extração era... Sabe, você pegava uma palmeira e lá dentro... Eu falei, eu sou urbano demais, cara. Eu também não. Pelo amor, nunca tirei um palmeira. Mais que eu faço é ter trabalho para tirar da... Estampar, né? E é bom, hein? Ô, Davidson, começou aqui o grande grupo. Esse aqui tem um grupo de seguidores. Aí já estão aí postando. Fã-clube de Davidson Leles. O Josafá e a esposa Magna. Isso. Esse é o nosso pastor Davidson, uma bênção na vida de todos nós da Igreja de Lagoinha Palmital. Amém. Somos eternamente gratos. Né? Realmente, o Josafá, o Davidson é uma bênção. Manda um abraço para o meu pastorzão Davidson Leles. Estou te falando agora, vai. Quem manda aqui... Ou quem é você? Manda o seu nome. Falou, hashtag Fast Kids, Fast Jovem, né? Mas não disse o nome. Você sabe quem é? Deixa eu ver se dá para ver a imagem da pessoa. André e Lilian. Ô, André, manda o nome. Ana Linda. O André me deu uma camiseta. Essa camiseta, tô igual a camiseta sua que eu tenho lá em casa, Macários, lembra? Macários. Foi ele que fez, não, né? Foi ele mesmo. Vamos lá, gente, sabe que hoje em dia tem uma discussão muito séria de querer provar a Bíblia com a ciência. Né? Aquela discussão que são duas áreas que se unem e se separam. Olha só essa matéria que a gente levantou. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. A atual moda de usar a ciência para confirmar o cristianismo. Está ali a moda atual de usar a ciência para confirmar o cristianismo não prova a veracidade da o quê? Quem está aí? A Gabriela que está aí, a produção. Quem é que está aí? Veracidade da fé cristã. Isso. Continua. Mas a incerteza que corrói o coração dos que precisam recorrer à ciência para que essa dê respeitabilidade à fé. Obrigado, Gabriela. Sabe que mesmo com o óculos aqui, eu não estou conseguindo. Vocês estão conseguindo chegar também na distância aqui? Porque você de casa, a gente tem um monitor que aparece para a gente o que você está vendo em casa. E o Gospel Prime eu consigo ler, frases em cima eu consigo ler, mas o resto ali está bem pequenininho. Gente, essa questão de depender, sabe, assim, o que a ciência aceita da Bíblia, eu aceito. O que eu não aceito, não aceito. Eu acho isso tão perigoso, cara. Total, hein? Sabe? Porque, pô... Mas, na verdade, eu acho que tudo, no decorrer de toda a história, houveram várias mudanças e esse casamento entre ciência e religião é de acordo com o tempo que se vive. Durante um tempo, a ciência era totalmente contra. Agora já começa a buscar embasamentos na ciência para poder ratificar o que a palavra de Deus diz.
Aí, no frigir dos ovos, o que acontece? Vamos lá. A ciência ela é muito mais evidenciada nos dias culturais, nos nossos dias, em um hospital. Então, a pessoa, talvez, durante muito tempo, ela foi contrária a ver essa questão do cristianismo. Até ela cair, às vezes, num leito de enfermidade. Que aí o médico chega e fala que não tem jeito, que é terminal, e aí ela necessariamente ela precisa deixar a ciência de lado e buscar aquilo que ela rejeitou durante toda a vida, que é a presença do Senhor. Então, eu vejo que isso sempre vai ter esse choque, até o momento da necessidade. Então, há determinados momentos que você precisa da ciência. Aí você, não, vou fazer uso da ciência. É o remédio que eu tomo, a injeção que eu tomo, isso que vai me curar. Mas quando o médico chega e fala assim, olha, infelizmente, em relação à ciência, a gente não pode fazer mais nada. Aí é o Senhor. Sobrenatural. A palavra de Deus ela é bem clara, né? Ela diz que quem procura o Senhor de todo o coração irá achá-lo. Mas nem sempre quem procura sinceramente, porque já determina o que ele quer encontrar e como ele quer encontrar. Esse, para mim, é o problema da ciência atual. Ela já criou o seu escopo, quem assim pensa, e pensa que Deus tem que se encaixar em aquilo ali para poder provar. É interessante que a história da ciência, ela é diferente do que se existe hoje. No passado, cientistas acreditavam que era possível você aprofundar no conhecimento de tudo que Deus fez, porque tudo que existe tem um Criador. E esse Criador estampou em nós a imagem dele, comunicou com a gente os seus atributos. Então, a inteligência de Deus, a capacidade, tudo que ele criou tem sentido, tem coisa lógica. E o homem tem a capacidade de descobrir essas coisas por causa da imagem de Deus que está nele. Deus fez do homem um ser pensante, fez do homem um ser diferenciado. Então, a origem da ciência é muito interessante, ela vai atrás de descobrir as coisas, não para poder provar Deus, mas é porque defende e conhece a existência de Deus, aí eles entendem que é possível compreender o que Deus criou. Então, a gente vive hoje um pouco dessa separação, porque depois que começaram a descobrir certas coisas, chegaram a várias conclusões filosóficas e tudo mais, de que tudo isso que existe não precisa de Deus para poder existir. Então, começou a haver essa divergência. Mas é interessante, toda filosofia, toda visão de mundo, no final, ela é religiosa. Ela parte de uma crença, né? Ela parte de um foco de fé. Não tem jeito. Então, quando a gente vai para a Bíblia, e muitos adolescentes fazem essa pergunta, né? Cadê as provas de Deus na Bíblia? A Bíblia não trata nada para provar a existência de Deus, porque ela já parte do ponto de que Deus existe, Ele é legislador, Ele é Senhor, Ele é o nosso Pai. Então, fala sobre quem Deus é e como nós precisamos nos ligar a Ele. Não fala sobre, está aqui para vocês saberem que Deus existe. Não, já parte do pressuposto de que a existência de Deus é totalmente necessária. E a gente vê isso ao longo também da história, né? Então, esse é o dilema da ciência hoje. Né? Não sei se vai dar tempo de contar uma historinha rapidinho. Não, a musiquinha está subindo, então, depois você vê o programa, você sabe que a música subiu, você tem que terminar o bloco. Mas depois o Davidson vai contar a historinha dele aí. Né? Mas se você quer ouvir, espera um pouquinho aí, vamos tomar uma aguinha e já voltamos com mais bate-papo. Opa, minha voz quase não saiu aqui agora. Voltamos com o nosso bate-papo. Hoje com o pastor Yuri Guerra, pastor Davidson Leles. Davidson escreve com D-E ou D-A? D-A, V-I-D-S-O-N. D-A, Davidson. Pastor Davidson, benção demais na minha vida, agradeço pelo seu cuidado. Parabéns pela Rede Super e pelo trabalho abençoador que vocês vêm fazendo. Obrigado. Que Deus te abençoe, querido. Quem manda aqui a mensagem é o Helder, da IBL Palmital. Helder vai se casar em breve. Eu fico testando para ver se ele sabe quem é, sabe? Vai se casar em eu breve. fico esperando qual comentário vai fazer, porque no dia que vier algo que você não sabe quem é, vai ficar ruim para você. A noiva dele acho que é Pamela. Acho que é isso mesmo. Não arrisca não. Pamela. Olha só, David, se você contar uma historinha, conta a historinha aí, qual que era? Então, nesse quesito da ciência, tem os ditos populares e tem algumas histórias que elas nos ajudam a ilustrar algumas coisas. Nesse quesito ciência versus religião, dizem que um cientista conversando com Deus, ele falou assim, não, eu consigo fazer um homem. Isso não é mistério nenhum, não é segredo nenhum. Aí Deus disse para ele, falou assim, então faça. Aí esse cara que ele abaixou no chão para poder pegar um pouquinho de terra, Deus bateu nas costas e falou, não, com o seu material,
Aí cai no contexto que você estava falando. Sim. As pessoas querem chegar e provar dentro de um contexto onde Deus já deixou, onde Deus já estabeleceu. E na hora que você falou a pauta, essa pauta aqui, o que me chamou a atenção e que veio trazer total paz no meu coração. Pode divergir a ciência, pode divergir a filosofia, pode divergir qualquer tipo de religião. Uma coisa que a gente não vai poder fugir nunca é que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Acabou. Então, a gente não pode perder de vista o que a Bíblia traz com muita clareza para a gente. Sim. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, achar que a fé é um resultado de inteligência, de compreensão humana, a Bíblia é muito clara. E mostra a própria história, a própria membresia nossa mostra isso. Você tem gente ignorante no que diz respeito ao conhecimento, com a fé no Senhor Jesus. Sim. Você tem gente inteligentíssima com a fé no Senhor Jesus. E você tem o contrário, gente ignorante que não quer saber. Então, a gente não pode desprezar que a conversão, né, e o conhecer a Deus é uma ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Depois dessa fala monergista aqui do grande calvinista Yuri, vamos continuar. Mas eu creio... Eu sei. Eu creio assim também, porque... Mas ele não pode deixar dar cutucada dele sempre, porque senão não tem graça, né? Porque isso é muito sério, cara. Assim, às vezes a gente fica querendo... Eu já passei por isso, sabe? De ficar querendo provar a existência de Deus, ou ficar sendo advogado de defesa de Deus. Deus não precisa disso. Eu não perco tempo com isso mais não. Quando viram para mim e falam assim, prova para mim que Deus existe. Eu falei, seu filho, prova você para mim que Deus não existe. Porque tudo que é necessário para provar a existência de Deus está aí. Perfeito. Né? É a palavra do Senhor falando, nos ensinando isso, né? A Lucilene está mandando mensagem aqui. Lucilene é de Mário Campos. Obrigado, viu, Lucilene, pela sua mensagem. Diz que ela está assistindo aqui o nosso programa, gosta muito do bate-papo, não perde um. Pastor Juarez também está ligadinho na gente aqui. Pastor Juarez da Grande Belo Horizonte está assistindo o programa. O Cristiano, nosso parceiro aqui, todo dia o Cristiano está aí com a gente, né, Cristiano? Quero aproveitar a presença de um presbiteriano e perguntar, pode haver dom de línguas no culto? Olha, eu abri e já li. Eu não filtrei, não. Vou julgar o Yuri aqui. Porque a oitava é uma igreja, digamos assim, heterodoxa no sentido presbiteriano do termo. Bom, só um minutinho, se você não quiser responder, eu não quero te expor para... Qualquer pergunta pode vir. E a resposta a gente repete. Bom, seguinte, cara, já que você falou aí do presbiteriano, né? Dentro da igreja presbiteriana você tem diversas linhas. Você tem grupos que acham que os dons cessaram. E se eles cessaram, nem existe, né? Para poder se manifestar. Logo, não cabe num culto. E você tem os que compreendem que os dons não cessaram. A oitava igreja presbiteriana entende que os dons não cessaram. Pode língua estranha no culto. Isso é uma coisa um pouco complicada assim, de debater. A visão de 1 Coríntios, a gente entende que usar o dom de línguas no culto precisa ser feito para que haja edificação. E o texto lá, pelo menos, nos mostra com muita clareza de que só é saudável quando existe interpretação. E fala que tem que ter ordem, 2 ou 3. Mas eu não me aguentei. Aí lá diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, no que diz respeito à manifestação do dom de línguas, você tem um aspecto, que é quando você mesmo é edificado. Ele fala sobre quem fala em línguas e edifica a si mesmo. Agora, se ele fala em línguas, mas não tem quem interpreta, o outro não pode ser edificado. Então, entendemos que talvez... na maneira como é feito em vários lugares, com muita gente falando... Simultaneamente, né? Consegue ter a edificação própria. Mas se entra alguém ali, um não crente, por exemplo, que é o argumento de Paulo, vai achar que está todo mundo doido. O Ademir parabeniza a gente no programa, Ademir lá de Rondônia. De Tarilândia. Obrigado, viu, Ademir? Sim. Prazer falar contigo. Muito obrigado aí por estar assistindo a gente direto de Rondônia. Eu vi quando o código de área era 69, eu vi que é Rondônia, né? A gente conhece aqui. Eu estou tentando abrir outras mensagens, mas está chegando tanta mensagem aqui que o lugar que eu tenho que apertar não aparece. Então, vamos falar dele, do nosso inimigo, da nossa alma. Coisa ruim lá. Capiroto. Coloca aí a frase, achei muito interessante. Agora ficou do bom site ler, Mais Um Discípulo. Agora deu para ler, não deu? Tranquilo. Só não consigo ler, que está escrito embaixo lá o autor. Vocês conseguem ler? Lucas alguma coisa. É isso. Se Satanás conseguiu enganar até 1/3 dos anjos, que eram muito mais inteligentes que o homem,
Imagina o que ele não é capaz de fazer com esse povo que não lê a Bíblia. Eu achei sensacional essa frase, cara. Eu achei muito boa. Parabéns, Lucas, pela frase aí. É uma provocação mesmo, né? Se Satanás, porque Satanás ele fez uma rebelião, mas ele fez um motim lá, um terço dos anjos, diz na profecia, caíram com ele. Pô, se ele foi capaz de fazer isso com anjo, cara, avalie com o povo que não lê a Bíblia. Porque o povo perece por falta de conhecimento mesmo, e conhecimento bíblico, cara. Você vê cada heresia sendo plantada nas igrejas que eu fico assim, meu Deus, o povo não lê a Bíblia, não? Comentários? Por favor. Se o pastor se quiser, se não quiser, eu já mando outro print. Eu acho muito interessante porque a gente quer reivindicar do Senhor coisas para benefício próprio que a gente não tem conhecimento. E a gente deixa de conquistar do Senhor coisas que nos são dadas por herança, por direito, e não requisitamos e não conquistamos porque a gente não tem o conhecimento. A gente tem muitas dificuldades. Por exemplo, durante um período, eu cito muitas vezes Palmital, porque hoje a igreja que a gente tem pastoreado, tem cuidado, e são as experiências ativas que a gente tem no ministério. A gente vai em outras igrejas e tal, mas a gente pode falar da casa da gente. E eu me lembro no Palmital que eu tive uma certa dificuldade algum tempo atrás, que eu estabeleci que a gente fazia leitura, todos que estivessem no ministério iam fazer leitura da Bíblia em um ano. Rapaz, eu comecei a identificar tanta gente que não tem um menor tipo de intimidade com Deus que eu fiquei impressionado. E muitas vezes a gente fica observando pessoas que estão subindo no altar, ministrando sobre a vida de outras pessoas, falando um monte de besteira, e o pior não são os que estão falando, são aqueles que estão aceitando, porque eles se submetem, porque escolhem não conhecer. Escolhem não conhecer. Então, estão perecendo porque está faltando conhecimento. Então, muitas vezes lá na igreja, durante as ministrações, como a gente faz desce ao altar ali, e anda no meio do povo, e participa, e às vezes tal, eu trago o contexto para ele o seguinte: faço algumas perguntas e faço alguns questionamentos. Faço alguns comentários e alguns questionamentos, para que eles possam pensar. Por quê? Porque muitas vezes eles ficam associando a posição do pastor. Não, o pastor está aqui, ele vai responder. Mas o pastor não está com a gente o tempo todo. Você não tem um pastor training para poder te ajudar a resolver as situações. Então, ou seja, você tem que pensar. Você tem que raciocinar e trazer o contexto bíblico para que você não caia em pecado. Então, a gente tem estimulado isso, porque às vezes, graças a Deus, a Rede Super é uma rede que a gente pode deixar os nossos filhos de frente para ela, assistindo televisão, a gente pode assistir, que é falando a palavra de Deus. Mas nem todos que se dizem evangélicos proferem o evangelho. Agora, também às vezes acontece que nas igrejas, o púlpito está sendo usado não para pregar a palavra. Eu já tenho ouvido algumas mensagens aí que eu falo, cara, isso aí é autoajuda, isso aí é tudo menos Bíblia, cara. Menos Bíblia. Nada contra os coachings, não, né? Mas agora o pessoal já está chegando para poder colocar isso dentro da igreja de uma forma incisiva, né? Então... em cima dessa palavra que ele nos escreveu, eu diria, você crente, leia a Bíblia. Você, pastor, leia mais a Bíblia. Você que ministra a palavra, líder de uma célula, de um grupo, leia mais a Bíblia, conheça a Bíblia. Ontem eu preguei sobre esse assunto. Sobre a questão da ação do diabo, né? Em cima de Marcos capítulo 5. E a Bíblia diz que a gente não pode desconsiderar os desígnios de Satanás, ou seja, os seus planos. E diz que a gente não pode dar vantagem para Satanás. A gente acha, às vezes, como crente, que estamos em Deus, está tudo tranquilo, e que Satanás não quer fazer nada com a gente. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor. Fugindo, né? Anjos estão ao redor, e ele ao derredor, esperando uma brecha para poder atacar. E é interessante, o texto que fala para a gente não dar vantagem a Satanás, às vezes a gente acha que é um pecado sério, um pecado sexual, alguma corrupção. Não, lá é algo muito simples que acontece todo dia dentro das nossas casas se a gente não tiver cuidado, a falta de perdão. Paulo diz que está perdoando alguém que está distante, ele falou assim, ó, se vocês perdoaram, eu perdoo também. Por quê? Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Ter vantagem, quem vai bater uma corrida, é alguém sair na frente. Ou seja, deixar de perdoar alguém, você já dá vantagem e, por que não dizer também, uma brecha para que Satanás haja na sua vida, né? Só uma brincadeira, a adolescência, já ouvi isso mais de uma vez, de adolescente falando, dizendo o seguinte, por que a igreja, ao invés de ficar pregando e tendo essa dificuldade, por que não ora pela conversão de Satanás? Resolve o problema. Bom, não dá. Chega um tempo que não tem mais como voltar atrás. Isso tem a ver com a nossa vida, né? Aqui a gente decide acerca da nossa salvação e se a gente anda com Deus ou não. Uma vez que os nossos olhos se fecham,
não tem mais como voltar atrás. Pastor Yuri, é interessante você estar falando essa questão de redor e derredor, que eu já ministrei lá na igreja também, e se não me engano, domingo passado, eu estava trazendo uma contextualização sobre isso também. Porque, na verdade, redor e derredor são sinônimos, são palavras sinônimas. E aí eu fiz uma exemplificação lá, um teatrinho, né? Aí eu coloquei vários irmãos ao meu redor e coloquei 3 irmãos, inclusive o pastor Tito, o pastor Jorge e o pastor Ricardo, coloquei eles como se estivessem em derredor e tal. E eles tentando me tirar. É uma interpretação que a gente fez para poder, às vezes, conscientizar o povo do que é. E aí, aqueles que estavam ao meu redor impediram que se aproximassem e me tirassem. Mas aí, na outra parte, eu que estava escondido atrás deles, já me deixei seduzir pela chamada deles e comecei de dentro do meio ali que estava... Tentar sair. Tentar sair. E aí eles tiveram dificuldade para poder me conter. E eu trazendo o contexto. Não adianta a gente ficar usando os textos bíblicos. Os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Se o meu coração está imbuído em cair na tentação e cair no pecado. Boa. Você está entendendo? Então, muitas vezes a gente fica tentando usar as argumentações, mas não coloca em prática. Por quê? Falta de conhecimento. Satanás, ele conseguiu levar 1/3 dos anjos. Porque eles quiseram ir. Entendeu? A mesma coisa, se você for pegar o contexto, Adão e Eva, ela foi ludibriada. Adão, ele foi consciente. Então, muitas vezes, a gente está querendo colocar a culpa no diabo, mas eu estou intencionando fazer aquilo que ele deseja. Né? Então, enganou a Ananias e Safira. Sim, né? É assim, né? Está fazendo trabalho Colocou a palavra na boca de Pedro. Sim, meu Deus, forma. misericórdia Porque, demais. na verdade, a trilogia de Satanás é uma só: roubar, matar e destruir. Nós temos a autoridade para pisar na cabeça, para esmagar e tudo mais. Então, Satanás sempre vai estar no papel dele, tá certo, ele vai fazer. Só que se ele se levantar e eu permanecer no meu papel, deu tudo certo, ele vai cair. Agora, o problema é ele levantar, estar na posição daquele que sempre vai estar, e eu não estar na minha posição de cristão. Aí eu sou engolido por ele. Excelente. O pastor é uma bênção em nossas vidas. A Kelly e o Vitor do Palmital mandando mensagem aqui. Kelly, Fernanda. Olá, boa tarde, estou assistindo, sou do Vila Sandra. Como é que é? Sou do Vila. Ixi, agora não sei. Olá, boa tarde, estou assistindo, sou do Vila. Sandra Campo Comprido. Agora eu não sei, eu não entendi, Sandra. Se Vila Yuri. Sandra, conhece? Não, Não Vila. existe Vila Sandra, não. Acho que o nome dela é Sandra. Deve ser do do Vila. Mas o nome dela deve ser Campo Sandra. Comprido. É, possível, né? Mais mensagens chegando aqui. Deixa eu ler algumas mensagens que estão chegando, né? Muitas mensagens. Pastor, o que vocês acham dos irmãos louvarem o Senhor sentados no início do culto? Porque a igreja que eu congrego, quando o pastor vai cantar os hinos da harpa, os irmãos ficam sentados. Nós temos que ter reverência ao Senhor. Ontem a gente até comentou um pouquinho com isso lá no Carisma, lá em Lagoa Santa, sobre reverência. A harpa é muito usada na Assembleia de Deus, né? E vocês acham que é irreverência cantar sentado? Bom, a reverência ela está muito mais ligada ao coração do que à posição. Sim. A posição, às vezes, nos ajuda, né? Quando a gente vai orar de joelhos, a gente entende que aquela posição deve nos trazer quebrantamento, né? Mas ela vem do coração. Isso aí é forma. Tem igreja que gosta de todo mundo em pé, tem igreja que gosta de todo mundo sentado, tem igreja que acha que todo mundo tinha que ajoelhar na frente do culto. Se a gente for limitar dessa forma, é complicado. Às vezes Não dá para estabelecer assim. Se a gente começar a estabelecer esse princípio, para adorar o Senhor tem que ser sentado, tem que ser de pé, tem que ser de lado, tal coisa. Às vezes a pessoa está dentro de um leito de hospital e ela só pode ficar deitada e está adorando o Senhor, talvez, muito mais que aquele que está de pé. Às vezes um está aplaudindo ao Senhor e de coração muito mais quebrantado do que um que está ali sentado na posição de reverência ou de em pé e tal. Então isso é muito relativo. Eu acho que a forma física, o posicionamento físico não interfere. Não, e tem uma questão, eu estava, fui até pregar, né? O pastor Dudu e a pastor Vanessa me chamaram para pregar no culto da juventude, lá o Quarta Up, e eu já estava resfriado, né? Então já estava bem pintimbado, né? Isso foi quarta-feira. Eu cheguei e me falei, não, mas eu vou pregar, não vou entregar os pontos, não. Porque eu acho que quando a gente entrega os pontos, sabe, aí que o resfriado toma conta. Só que eu fui, e lá na capela tem um ar-condicionado muito forte. E eu fiquei na primeira fileira, mas o ar estava em cima. Aí eu fui para três fileiras atrás e o pastor Dudu chegou, pastor Carlos, vem para frente. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui, porque aqui não tem um ar-condicionado. Só que o louvor, todo mundo de pé, mas eu estava tão fraco que eu fiquei sentado. A gente tem que tomar cuidado de não ficar julgando também, que às vezes a pessoa está sentada ali, é por uma questão de enfermidade, no meu caso. Provérbios fala isso, talvez haja uma boa razão, não julgue antecipadamente, porque talvez tenha uma boa razão
para estar acontecendo como está. A gente tem mania, né, de julgar os outros, né? Pastor Cássio gosta de pregar, no louvor mesmo que é bom. No louvor tá sentado, né? Mas temos dificuldade, às vezes, em sermos julgados, né? Gostamos de julgar muito, mas temos dificuldade quando somos julgados. Não nos avalie, né? não. Então é complicado. O Davidson, quem mandou aquele negócio, né, aquela mensagem dizendo que te ama, pastorzão, foi a Lilian do André. A Lilian do André. Tá? André da camiseta? É. Ela mãe da Ana Linda? Ana Linda. É Ana Laura. Ah, tá. Né? Eu pensei que chamasse Linda. Não, eu chamo de Ana Linda. Ela tem a mania, às vezes, de brincar com os meninos, as crianças, e colocar apelido neles brincando, né? Então, Ana Linda, tem o LG, tem o Vini, e assim vai. O pastor fica dando apelido, fazendo bullying com os meninos da igreja. Djalma de Pedro Leopoldo. Antigamente, aí, vamos ver, Yuri, que você que tem, né, cuidado dessa área lá da oitava. Antigamente, os cantores e compositores oravam para ter inspiração, para fazer uma música. Parece que hoje, eles simplesmente combinam rimas. As músicas modernas exaltam o homem, não a Deus. Uma afirmação forte do Djalma, hein, cara? Eu acho temerário, Djalma, sinceramente, porque você dizer que lá atrás orava e dizer que os que estão agora não estão orando, é ir além de informações que você tem, né? Então, eu acho que tem muita gente compondo muita coisa boa, né? Então, às vezes a gente pega um arcabouço que a gente não gosta, ou então um momento, e a gente tem essa tendência também de espiritualizar mais o passado. Isso é muito comum. Sim. Eu acho que daqui a uns anos eu vou falar, na minha época, lá, né? Mas eu penso que tem de tudo. Tem coisa boa, muito boa, e tem coisa muito ruim, que não devia tocar na nossa igreja nem nos carros. Pastor Yuri, é interessante, a gente estava falando do pastor Tito, ele na igreja lá, ele é pastor do Ministério de Missões e do Ministério de Louvor. E durante um tempo eu consegui trazer, teoricamente, a disciplina para o Ministério de Louvor, então aquela questão de várias questões relacionadas à área da disciplina. E eu não sou muito bom na questão técnica. E aí Deus trouxe meu coração, falei com o Tito, falei, filho, agora eu preciso de alguém da parte técnica para poder trazer para a igreja, para o Ministério de Louvor. E aí hoje o pastor Tito está cuidando dessa parte técnica e da parte disciplinar também do ministério. No meu caso, eu tenho visto que muitos cantores hoje, eles estão trabalhando muito mais num processo midiático, imposto pelas gravadoras, que tem que lançar e tudo mais. Consequentemente também, com o surgimento dessas redes sociais, muitas pessoas têm despontado. Nessa questão do irmão que ele falou aí, a gente não pode afirmar. Sim. Tem muita coisa boa. Eu gosto muito de ouvir entrevistas. Recentemente eu ouvi uma entrevista de uma menina que eu achei muito interessante, da Isadora Pompeu, ela contando como que Deus deu para ela uma música, Oi Jesus. Música simples e tal coisa, mas a forma com que ela testemunha de como Deus deu a música para ela, que eu acho que muitas vezes está faltando, não é só para quem compõe as músicas, para quem escreve, mas para nós que também ouvimos. Entendeu? Então a gente fica muitas vezes querendo julgar, justificar, mas essa música não é assim e tal. Não ouve. Se essa não te agrada, não ouve. Ouve aquela que realmente fala com você. Então, lá na igreja eu falo, essas músicas antigas, elas são boas. Por quê? Porque elas nos trazem menção de tempos difíceis que vivemos e que nós conseguimos vencer. Só que as músicas de hoje, daqui a algum tempo, elas também serão músicas antigas. Então, é muito melhor a gente viver a experiência que aquilo está te proporcionando, que a gente ficar, será que hora, será que não hora? Vamos embora. Os compositores têm que buscar conteúdo, e eu conheço muitos que buscam conteúdo. Sim, né? sim. O insight não é aquele negócio mágico. Eu, conversando com o Marcos Almeida, que inclusive vai estar na nossa igreja nesse domingo, ele disse que para poder compor, ele precisa de uma rotina. Rotina de estudo, rotina de leitura da Bíblia, rotina de conhecimento das coisas, para poder ter a inspiração. A inspiração não nasce do nada, que a gente não tem nada. Você tem que ter alguma coisa para poder oferecer, né? Yuri, é Giancotti? Giancotti. Abraço para o nosso pastor, Sustância Demais. Eu não sei se consegue. É uma família Giancotti. Consegue ver aí? É o paizão, velho. Aqui é o programa, aqui eu mostro o nosso smartphone para o convidado. Giancotti mandou um abração para o pastor Yuri. Né? Amarílio Giancotti. Olha aí. Como é que é? Amarílio Giancotti. Quando é comigo você fala, você fica me zoando, mostrei para ver se conhece. Com ele você não fala nada não, né? Como é que é? Comigo, vamos ver se o Deison conhece. E ele, tá vendo? Mas eu perguntei, Giancotti falou que é família, cara. Também, casado com Renato, 3 filhos, Eliel. Tá vendo? Desafiou. Vitor, Igor. Tá na ponta da língua. É isso aí. Mas nem todos, né? Nem todos a gente tem. Não, sim. Mas uma boa parte. A Marcele de Nova Friburgo, tem uma questão aqui, Marcele, não sei, falta 1 minuto e meio para acabar o programa, mas ela fala Nova assim Friburgo, cresci lá. É? Cresci em Nova Estado Friburgo. Rio.
Meu nome é Marcelo, sou de Nova Friburgo, região serrana do Rio. Sou convertida, nova convertida, fui batizada pelo Espírito Santo, mas ainda tenho medo de demônios. Como é que eu venço? Gente, é uma questão tão importante, mas pouco tempo dá para responder. Ó, é uma coisa assim, eu li Efésios, só uma dica minha, né? O comecinho de Efésios fala que em Cristo Jesus nos fez sentar nos lugares celestiais. Sim. Então a gente está acima do demônio, a gente já venceu o demônio. É. Ele vai tentar fazer um teatrinho e tudo mais, mas você já é vencedor em Cristo Jesus. Como é que é o nome dela? Marcele. Marcele, na verdade, a questão é a seguinte: tenha uma vida de santidade, caminhe com o Senhor, busque conhecimento da palavra e Satanás ele tem que se submeter ao senhorio de Cristo. Então, se Cristo for o seu Senhor, ele tem que se submeter à autoridade que há na sua vida, filha, tá? Não tenha medo do diabo, não. Ele que tem que ter medo de Jesus, porque o destino dele já está traçado. Amém. Resistiu ao diabo, E ele fugirá de vós. então, pô, o diabo é um derrotado, Santidade. só quer ficar vacaiando a nossa vitória, mas não vai conseguir, não. Pastor Yuri, foi um prazer muito grande. Prazer nosso. Davidson Leves, foi um prazer inoxidável também. Deus te Muito abençoe, obrigado a você de casa por ter me aguentado aqui com essa voz rouca, mas acho que deu para conversar legal, né? Segunda-feira, 12h15, mais bate-papo e eu espero você. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.